Nosso último programa, nós tínhamos 3 esferas. Então esse é o resultado do último programa. Eu vou empurrar essas esferas um pouco para trás, inicialmente. Colocar menos 80. Bom, elas estão aí. Faltou eu comentar sobre para deletar, né, as listas, que seria o GL Delete Lists. Vou falar sobre ele aqui agora. Então aqui, lembrando que nós fizemos essas esferas por listas. Então se eu desejasse aqui no meu programa, por exemplo aqui, apesar de já ter iniciado elas aqui, eu quisesse apagar as listas, então eu informo a variável, no caso, pegar a esfera 0, então eu boto como o range vai ser 1. Então ele apagou a esfera que estava do lado de cá, né? Eu não lembro qual era a cor. Agora, se eu quisesse apagar 2 esferas, só ficar com aquela azul. E agora, se eu quisesse apagar, manter a primeira e apagar as 2 últimas. Tá certo? Então a primeira é verde. Então, quando você quiser apagar as 3, você coloca a variável que você tem. Lembra, um bloco, eu tenho 3 blocos consecutivos. Então você diz o endereço, informa para ele qual é a variável e diz quantos blocos a partir daquele você quer apagar. Ou seja, se botar 2, ele vai apagar 2 a partir daquele. Quiser apagar os 3, não vai aparecer nada, era só botar 3 aqui, tá certo? Eu vou fazer isso aqui no final, tá bom? Mais um detalhe aqui. Vou rodar de novo o programa. Bom, agora o que eu farei é a remoção das faces que estão atrás, né? Que tem muita face, eu estou vendo a face tanto da frente quanto a face de trás. Então agora eu vou fazer a remoção com face culling. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ver até aqui o momento que você desenha. Então eu vou habilitar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é habilitar o Cool Face, né? A remoção de face, e quando terminar aqui, desabilitar. E agora que você habilitou e desabilitou, você precisa apenas definir o que é front face e o que é back face. Bom, front face para mim vai ser o que está anti-horário, ou seja, counterclockwise. Aqui eu tenho os polígonos, tá certo? E normalmente aqui, nesse caso aqui, counterclockwise é o sentido anti-horário. Ele está girando dessa forma. E clockwise, ele está girando dessa forma. Em geral, counterclockwise vai ser front face e o clockwise vai ser o back face. Apesar de nós termos feito esse tipo de situação, nós colocamos a esfera dessa forma. Eu fui colocando, por exemplo, V0 aqui, V1 aqui, depois eu passei esse daqui e V3 aqui. Então ele faz esse, então ele gera esse triângulo. E depois eu tenho V1, V2 e V3, esse triângulo. Então é como se eu tivesse primeiro nesse sentido e depois V1, V2, V3 nesse sentido. Porém o próximo triângulo, que aqui vai ser o V4 e o V5, ele também vai ser feito dessa forma aqui e depois dessa forma daqui, ou seja, vai ter esse sentido e depois
nesse sentido. Então, se você reparar, o triangle strip, essa faixa de triângulos, eles ficarão alternados, mas aí a implementação dele, né, ele mantém este padrão de front face de clockwise, ou seja, que você definiu lá na frente, o início é o que vai ser para o resto, tá bom? Isso é o padrão, né? Eu precisaria. Então, depois desse daqui, você tem que colocar qual é a face que você quer remover. Então, você chama Cull Face. Então, eu quero remover o back. Tá certo? Então, deste modo, é só rodar agora. E eu acho que vai estar tudo certo, tá vendo? Então, primeiro eu habilito. Depois eu digo qual é a minha frente. E logo depois eu digo qual é a face que eu quero remover. E lá no final desabilita. Tá aí. Agora menos face. Uma imagem mais limpa. Eu vou terminando aqui. No próximo vídeo eu vou cuidar desse tempo aí, desse tick time. Desse tempo de rendering. Tá certo? O loop. No nosso caso aqui eu não estou tendo nenhum cuidado com ele, mas no próximo vídeo eu vou comentar um pouco sobre isso. Vou terminando aqui, até logo. Tchau.